Quem aí já ouviu falar em Santa Teresinha do Menino Jesus? E São Benedito? São Longuinho? E Santo Antônio? Então, continue assistindo enquanto falamos sobre eles, certo? Certo! Mas vamos resumir, senão o vídeo vai ficar muito longo. Esta imagem é de Maria Francisca Teresa, conhecida como Santa Teresinha. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 na França. Com apenas 6 anos, se encantou pela imagem do Menino Jesus. A partir daí, seu amor só aumentou. Com 15 anos, Teresa entrou no mosteiro. Sua vida foi na humildade, na simplicidade e, claro, confiança plena em Deus. Após 9 anos de vida religiosa, no dia 30 de setembro de 1897, Teresinha, com apenas 24 anos de idade, morre de tuberculose. No seu leito de morte, ela afirmou que não se arrependeu de ter entregue o seu amor. Olhou fixamente para o crucifixo e disse: "Meu Deus, eu te amo." Essa menina sofreu, hein? Com 4 anos perde a mãe e com 24 anos ela morre de tuberculose. Que judiação! Se você quiser saber mais sobre Santa Teresinha, leia o livro História de uma Alma. Lá você vai encontrar a história dela todinha. Você não vai se arrepender. Vai lá! Eu recomendo. O que tem a ver as rosas com a imagem? As rosas na imagem de Santa Teresinha simbolizam uma promessa que ela fez antes de morrer. Ela disse às irmãs: "Farei cair uma chuva de rosas sobre o mundo." Ou seja, as rosas simbolizam a intercessão de Santa Teresinha por todos aqueles que a pedem em oração. Por isso, peça com devoção e com certeza receberá uma rosa se seu pedido for atendido. E aí, já fez o seu pedido? Sim! Lembro que quando eu fiz um pedido para Santa Teresinha, não demorou muito e uma de minhas irmãs foi me visitar. Adivinha o que ela levou? Uma rosa branca linda! Detalhe, foi a primeira vez que ela me deu uma rosa. Se eu fui atendida? Olha, vou contar uma coisa para vocês. Todos os pedidos que eu fiz a Santa Teresinha foram realizados. São Benedito, meu santo de devoção, quando fazemos café, adivinha quem é o primeiro a ser servido? Isso mesmo, São Benedito. Uma vez me perguntaram: "Escuta, você coloca café para ele e ele bebe?" E eu respondi: "Se bebe eu não sei, eu só sei que o café seca." Isso seca. É verdade que São Benedito foi discriminado? Sim! Imagine naquela época, pobre, descendente de africanos escravizados, analfabeto. Mas São Benedito sempre suportou com muita calma e paciência. Quando foi fazer parte da Ordem dos Franciscanos, adivinha onde ele foi trabalhar? Na cozinha. Mas você acha que ele ficou triste? Não. Ele transformou a cozinha num santuário de oração. Vivia sempre alegre, conquistou a todos com a sua comida e com a sua simpatia. Os irmãos do mosteiro o consideravam como um iluminado do Espírito Santo, porque ele fazia profecias. É mesmo? Nos conte uma. Ele profetizou que quando morresse teria que ser enterrado às pressas, para evitar problemas para os irmãos. É que São Benedito era famoso pelas suas preces, palavras, orações e milagres. Na realidade, todo mundo queria tocar em São Benedito. E realmente sua profecia aconteceu. No dia 4 de abril de 1589, com 65 anos de idade, São Benedito ficou gravemente doente e faleceu. A população, quando soube, tentou invadir o mosteiro. Todos queriam tocar no corpo, levar um objeto. Foi um transtorno. O que São Benedito tem a ver com o café?
São Benedito é considerado padroeiro das cozinheiras e das pessoas humildes. Segundo a história, ele doava parte dos alimentos às pessoas que passavam fome. Por isso, passou a ser considerado como provedor de alimentos. Assim, muitas pessoas deixam a imagem de São Benedito na cozinha e oferecem café, acreditando que está dividindo com ele o café e em agradecimento, pedindo também que nunca falte nada em casa. Alguém aí sabe quem foi São Longuinho? Quem foi São Longuinho? Vamos voltar no tempo e falar da crucificação de Jesus. Lembram daquela cena em que o soldado espeta uma lança em Jesus que já está crucificado? Então, dali saiu água e sangue. A água respingou nos olhos daquele soldado que o espetou e curou os olhos físicos e da alma. E na hora da morte de Jesus, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Segundo contam, esse soldado se converteu, abandonou o exército romano e tornou-se um monge. Foi perseguido como cristão e por não abandonar sua fé. Foi torturado até a morte. Seus olhos e línguas foram arrancados. Esse soldado se chamava Longinus, o nosso famoso São Longuinho. Eu tô passada. Sempre fui atendida por São Longuinho, mas nunca soube quem ele realmente era. Já sei o que você vai perguntar. O que tem a ver o soldado com os pulinhos? Dizem que no começo esse soldado servia à corte de Roma e vivia nas festas dos romanos. E como era baixo, conseguia ver tudo que passava por baixo das mesas. E aí achava algum objeto e devolvia aos donos. Por isso surgiu a fama do bom soldado. Por causa dessa fama, espalhou-se a devoção de rezar para São Longuinho, pedindo para encontrar objetos perdidos. Depois de encontrados, faz uma oração e dá os pulinhos. Antes, a gente fala: São Longuinho, se eu encontrar, fala o nome do objeto que está perdido e finaliza: eu dou 3 pulinhos. Depois de encontrados, não esqueça de fazer as orações e dar os 3 pulinhos. Mas tem que cumprir a promessa. E tem mais. Dizem que a lança usada por São Longuinho está numa igreja lá na Austrália. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195. Seu nome é Fernando Martins de Bulhões e passou a se chamar Antônio ao entrar na Ordem dos Franciscanos. Grande pregador e estudioso de teologia, Antônio ganhou prestígio do baixo, médio e alto clero. Antônio gostava de estudar. Ele tinha conhecimento da Bíblia, dos escritos dos padres da igreja e outros escritores cristãos. Era um verdadeiro intelectual. Considerava a escritura como a fonte da ciência superior, da verdadeira ciência, da qual todas as outras são meras servas e simples coadjutoras no trabalho da salvação. Entre suas qualidades, chamava a atenção pelo dom da pregação. Arrastava multidões durante os sermões em praças públicas e nos campos ao redor da cidade. Dizem que ele tinha o dom da inspiração divina. Até depois da morte, o nome dele evocava uma legião de fiéis. Santo Antônio já fez algum milagre? Vários, mas vou contar um que me chamou a atenção. Um herege duvidava sobre a presença de Deus vivo na hóstia consagrada. Ele diz que se uma mula ficasse 3 dias sem comer, preferisse a hóstia do que a ração, ele acreditaria no santo. E assim foi feito. Segundo a história, prenderam a mula pelo tempo combinado. E assim que libertaram a mula do cercado, ela, claro, estava faminta, mas desviou da ração e ajoelhou-se diante da hóstia que Antônio lhe mostrava. Meu Deus!
Mas me conta uma coisa, o correto é Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Catiggeró? Santo Antônio de Catiggeró foi outro santo. O Santo Antônio que estamos falando se chamava Santo Antônio de Lisboa porque nasceu em Lisboa, Portugal. Também é conhecido como Santo Antônio de Pádua porque morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos de idade devido a uma doença inesperada. Dizem que antes de Santo Antônio morrer, falou: ó Virgem gloriosa que estais acima das estrelas, e completou: estou vendo meu Senhor, e em seguida faleceu. Porque Santo Antônio tem fama de casamenteiro. Ai, pode deixar, essa eu conto. Reza a história que uma moça muito bonita, que havia perdido as esperanças de arranjar um marido, apegou-se a Santo Antônio. Ela adquiriu uma imagem do santo e colocou-a no pequeno oratório. Todos os dias ela levava flores a Santo Antônio, sempre pedindo que ele lhe trouxesse um marido. Mas passaram-se semanas, meses, anos e nada do noivo aparecer. Então, com raiva, a jovem tira a imagem pela janela. Nesse exato momento, passa um jovem cavalheiro que é atingido pela imagem. Ele apanha a imagem, leva até a jovem que se apaixona por ele. E o final vocês já imaginam? Viveram felizes para sempre. Ela conseguiu o que queria, graças a Santo Antônio. Agora pode falar do pão de Santo Antônio. O pão de Santo Antônio é sinônimo de caridade. Essa tradição começou após um milagre no convento aonde Santo Antônio morava. Santo Antônio pegou todos os pãezinhos que já estava reservado para uma visita de uma presença ilustre e distribuiu com os pobres. O frade padeiro perguntou onde estão os pães que estavam no cesto. Santo Antônio falou pro frade. Santo Antônio falou para o frade: tenha fé e olhe novamente para os cestos. Milagrosamente, os cestos apareceram cheios de pãezinhos. Também nós temos a tradição dos pãezinhos de Santo Antônio. Ou seja, no dia de Santo Antônio tem a missa dele, há a bênção dos pães e cada um leva um pãozinho para sua casa. Pode ser deixado numa vasilha de arroz, de feijão, enfim, acreditando que nunca faltará o que comer. Dizem também que Santo Antônio falava uma língua com milhares de sotaques, mas todos compreendiam. Li em algum lugar que a língua dele está intacta. Sim, além da língua, que hoje está seca e escura, também suas cordas vocais, seu esqueleto, uma túnica e um manto que usava também estão preservados. Os restos mortais de Santo Antônio estão expostos dentro de um caixão de vidro ao lado do antigo de madeira. Elas estão depositadas na Basílica do Santo em Pádua. O santo está sob o pedestal, cercado com uma grade de barra de ferro, arranjos de flores, 4 padres e 2 policiais. Gente, depois de toda essa informação, melhor pararmos por aqui. Esperamos que você tenha gostado e nos ajude. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Lembrando que no canal O Mundo de Vani você vai encontrar vários vídeos com vários assuntos que tenho certeza que você vai gostar. Então corre lá! Detalhe, se inscreva, porque assim, toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber. Um super beijo e até a próxima. Tchau!